Esse é um Capsu e nós vamos falar agora sobre a exigência de passaporte para americanos, canadenses e algumas outras nacionalidades que foi implementada pelo governo Lula naquela teoria idiota da reciprocidade, né? Eu já falei sobre isso, é uma idiotice danada. Por que os Estados Unidos exigem passaporte do Brasil? Por um motivo muito simples, porque eles têm um problema de imigração descontrolada lá. Muita gente aqui do Brasil vai para os Estados Unidos e fica por lá. O Brasil não tem esse problema, então não tem por que o Brasil exigir passaporte, exigir visto do turista americano que vem passear aqui, né? É uma besteira isso, é querer fazer uma equivalência que não existe, né? No mundo todo, alguns países adotam essa política de equivalência com os Estados Unidos, exigindo visto dos Estados Unidos. Sabe quais são? Venezuela, Cuba e mais meia dúzia de republiqueta de banana por aí. É óbvio, é só esse pessoal que quer peitar os Estados Unidos porque imperialismo e não sei o que lá e pipipipopopó, né? Enfim, vamos ver aqui por quê? Porque a oposição conseguiu protocolar a urgência de um projeto para derrubar essa lei idiota do Lula. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Donald Trump, vem aí, sou o Pitbull que traçou o cara, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei, né, o que aconteceu? O Lula voltou e quis voltar com essa política idiota, completamente sem sentido, de exigir visto de americanos e canadenses. Como se os Estados Unidos fosse mudar a política dele para isso. Ah, mas o Japão mudou. Cara, o Japão já estava para mudar de qualquer forma. Não fez diferença nenhuma isso daí. O número de pessoas que migram daqui do Brasil para o Japão é ínfimo, então não faz diferença esse tipo de coisa. Essa política de reciprocidade só prejudica o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem um grande potencial de turismo aqui, né? E quem são as principais pessoas que poderiam vir fazer turismo aqui? É principalmente da América do Norte. Por quê? Porque o pessoal da Europa é mais longe um pouco, né? Começa a ficar caro, começa a ficar longe a viagem. Então, Estados Unidos seria ótimo, quanto mais gente lá dos Estados Unidos pudesse vir aqui para o Brasil fazer turismo, melhor para a gente. O Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro aqui, é uma cidade, o que sobrou aqui no Rio de Janeiro foi turismo, não tem mais nada de atividade industrial, de atividade comercial, não tem mais nada no Rio de Janeiro, só turismo mesmo. E aí, quando o Lula bota essa medida, que é uma medida idiota, uma medida infantil, de querer dizer que não, se os Estados Unidos exigem visto de brasileiro, então nós vamos exigir visto de americanos, uma besteira, porque para você tirar o visto americano é uma dor de cabeça do caramba, você tem que mandar um monte de documento, tem que fazer entrevista, não sei o que lá. Tirar o visto brasileiro, os caras têm que entrar numa página, preencher um formulário e dar ok, e o visto está emitido. Uma besteira danada, é só para dizer que tem. Então não resolve nada, e o pior, né? Mas o pior é isso. Porque quando o turista americano percebe que tem que tirar visto, que é a coisa mais complicada, mesmo sendo um processo simples, o cara deixa de vir. Vai para um país que não exija tanta burocracia, que é fácil. Aqui na América Latina, todos os países, com exceção de Brasil, Venezuela e Cuba, não exigem vistos de americanos. Então, pode escolher qualquer um. A gente só se ferra nisso por quê? Por causa desse anti-americanismo do Lula, né? Que, aliás, tem muita gente aqui no Brasil com essa ideia de anti-americanismo, eu já falei para vocês, anti-americanismo é a porta do comunismo no Brasil, o pessoal já sabe disso desde 1964. Os agentes da Tchecoslováquia que estavam aqui no Brasil estudando como fazer o golpe comunista, que deixaram essa regra. Ó, tem que investir no anti-americanismo. A forma de conquistar o coração do brasileiro para ir para o comunismo, para apoiar a Rússia e coisa e tal, é dizer que os Estados Unidos é imperialista e que está querendo roubar as riquezas brasileiras e não sei o que lá. Inventaram um monte de lorota que nunca teve pé nem fundamento, né? E até hoje tem gente que acredita nessas coisas, infelizmente. Então, o Lula voltou com esse negócio. Agora, a grande beleza foi isso. O requerimento foi aprovado por 300 votos a 141, ou seja, foi aprovada a urgência, a votação é acelerada, pode ser feita diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas, né? Então, isso foi aprovado no dia 18 agora, ainda não foi votada a matéria, porque estava com esse negócio todo de votar LDO, orçamento, DINO, reforma tributária, não sei mais o que. Então agora isso
pode votar a qualquer momento. Se não votar esse ano, vota ano que vem. Infelizmente, no dia 10 de janeiro começa essa lambança. A partir do dia 10 de janeiro do ano que vem, os turistas que vierem para o Brasil têm que fazer o visto lá, né? Eles, pelo menos, o governo brasileiro adiou por 6 meses a entrada de visto para tripulantes, que era um outro problema que a gente falou aqui também, que justamente por conta de reciprocidade, o que aconteceu, né? Tipicamente, em todos os países do mundo, até 2001, os tripulantes, o piloto do avião, as aeromoças, o pessoal que trabalha no avião ali, eles não precisavam de visto. Isso em todos os países do mundo. Por quê? Tinha um acordo de todos eles, como é tripulante, está trabalhando no voo, é mais rápido. Só que, em 2001, com o acidente das Torres Gêmeas lá, com o ataque terrorista lá em Nova York, os Estados Unidos passou a exigir visto de todos os tripulantes, tal como de pessoa normal. Tal como de cidadão comum do Brasil, né? E aí o decreto de reciprocidade do Lula também exigia dos tripulantes americanos. Olha só que besteira isso. Cara, os Estados Unidos têm problema com terrorismo. A gente não tem. Pra que inventar esse tipo de coisa? Pra que essa idiotice de ficar querendo peitar americano como se isso fosse trazer alguma vantagem pra gente, né? Que sentimento pequeno, sentimento de inveja, dor de cotovelo, essa porra, né? Enfim, e o pior de tudo, o sistema para emitir o visto de americano, lembra aquele que eu falei que é simplesinho, coisa e tal? Não tá funcionando. Você vai no site lá do governo americano, não funciona aquela porra. O site do governo brasileiro disponibilizado para os americanos, e a porcaria do visto não funciona. Aí eles adiaram para os tripulantes, mas para o turista normal, ele tem que dar um jeito de arrumar esse negócio até dia 10 de janeiro. Olha o absurdo que é isso, cara. Olha a lambança que é isso aí, o quanto isso vai prejudicar de hotel, de pessoal que trabalha com turismo aqui no Rio de Janeiro, por conta dessa porcaria. Beleza, adiaram para tripulantes de avião. Pelo menos os voos que tem, a maior parte dos voos que saem daqui do Brasil para os Estados Unidos são empresas americanas, porque lá elas pagam menos imposto do que aqui, então para eles é muito mais fácil fazer voo aqui para o Brasil do que das empresas brasileiras para o exterior, e essas empresas de lá trazem tripulação de lá, então pelo menos não vai acabar os impostos, não vai acabar os voos para os Estados Unidos aqui no Brasil. Uma boa notícia isso, né? Por enquanto não. Mas aqui ó, é o sistema Evisa, que tem no site Brasil, FS Evisa e coisa e tal, que não estava funcionando e ainda tem que pagar uma taxa para emitir o documento. Que dor de cabeça, eu vou te falar um negócio, é muita nojeira isso, né? Mas enfim, vamos ver aqui o Marcel Van Hatten, que está por trás disso. Parabéns ao Marcel por essa iniciativa, realmente. O Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil também, o Brasil todo tem um potencial turístico enorme, é uma lambança fazer um negócio desse, com um problema que a gente não tem. Você acha que americano vem aqui para o Brasil para fazer imigração ilegal? Pode ter um ou outro, mas se tiver 10 é muito. Agora, brasileiro indo para os Estados Unidos, meu amigo, a gente tem um monte, viu? Eu estou pensando em fazer isso. Aqui, ó, defendi com todas as forças a derrubada desse decreto do Lula, assinado no início do ano para acabar com a isenção de visto para o Brasil, né? As ideias esquerdistas são tão atrasadas que não tem qualquer senso de proporção. Ele fala que é a coisa correta, né? Em toda a América Latina, de 30 países, apenas Cuba, Bolívia, eu tinha esquecido da Bolívia, Cuba, Bolívia e Venezuela seguem o princípio da reciprocidade e exigem vistos dos Estados Unidos. Nenhum outro exige, o que é óbvio, né? Então foi aprovada a urgência, vamos aguardar para ver se conseguem aprovar esse projeto de lei, que aí anula o projeto do Lula e volta a isenção de visto para todo mundo. Porque, cara, para que a gente vai criar um problema onde ele não existe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.